Pois é, pessoal, o Corinthians está eliminado da Copa do Brasil, apesar de ter ganhado por 2-1, o Corinthians perde no agregado por 3-2 e está fora da Copa do Brasil. Vamos falar sobre esse jogo. Então, vamos lá, sem muita enrolação, fazer isso aqui rápido, né? Porque acredito eu que nem eu nem você quer ficar toda hora falando sobre esse jogo. Bom, ontem foi um jogo parecido com o jogo da ida. O Corinthians tem mais o controle, muito por conta da característica dos dois times. A ideia do Inter, principalmente com o resultado em mãos, era se fechar e explorar o contra-ataque, tanto que o gol do Inter sai assim, né? O Inter explora o único contra-ataque que teve no jogo e faz o gol do Inter, mas a gente vai chegar lá. Ontem o Corinthians foi com, em tese, seu melhor time titular, com uma mudança no ataque em relação ao jogo da ida, que foi o Pedro Raul titular. Sim, infelizmente fomos com o Pedro Raul titular, já que não temos o Yuri Alberto, já que não temos ninguém minimamente decente para jogar no ataque. O Guinegão não fez um bom jogo na ida também, né? E aí o Diniz escala o Pedro Raul de titular. E fomos a campo ontem com o Hugo no gol, na lateral direita Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu na esquerda, meio campo com o Ranieri, André, o Bidon, o Garro e o Caio César pela direita, mais aberto, e o Pedro Raul na frente. O Corinthians começa já em cima, já começa tentando construir o resultado logo cedo. O Caio César, ele vai tentar, eu acho que ele tenta cruzar, não sei se ele tenta chutar, mas aí a bola acaba desviando no jogador do Inter, e aí o goleiro do Inter acaba mandando para escanteio. Parecia que o jogo ia ser assim, e foi, né? O Corinthians indo para cima, o Corinthians tentando, pressionando o Inter, e o Inter se fechando ao máximo, mas foi muito parecido com o jogo da ida. O Corinthians teve mais a bola, teve mais o controle, teve mais posse, porém não sabia o que fazer com essa posse, né? O Corinthians que rodava de um lado, rodava de outro, rodava para um lado, rodava para o outro, mas não conseguia furar a defesa do Inter. O Inter se fechando, basicamente com todo mundo atrás da linha da bola, já que tinha o resultado, né? Já tinham feito o resultado na ida, não ia precisar se expor tanto. E o Corinthians não conseguiu furar a defesa do Inter, foi basicamente assim o jogo todo. Como eu disse no vídeo do jogo da ida, o Corinthians não tinha muitas ideias, né? No jogo da ida era bola no Caio César e vamos ver o que acontece. E ontem foi um pouco diferente, não foi só bola no Caio César para ver o que acontece, mas também vamos cruzar na área e ver o que o Pedro Raul arruma, né? Ontem, se eu não me engano, foram 55 cruzamentos para a área do Corinthians. Então, ontem basicamente a estratégia do jogo era essa, né? Era tentar fazer alguma coisa na bola aérea, torcer para o Pedro Raul acertar uma cabeçada e ver o que acontecia, né? Infelizmente o Pedro Raul é muito ruim, em muitos momentos ele estava muito mal posicionado, né? A bola chegando e ele estava atrás, né? Ele estava muito antes da bola. Como é ruim o Pedro Raul? Puta merda, cara. Como é ruim ter que, principalmente, como é ruim ter que depender do Pedro Raul num jogo de mata-mata, né? Pior do que o Pedro Raul é só as pessoas que contrataram o Pedro Raul, que a gente não pode esquecer que foram o Augusto Melo e o Rubão, que pagaram por um jogador que entrega minimamente o que se espera dele. O cara foi fazer seu primeiro gol no ano ontem, estamos em agosto, ele fez o primeiro gol dele no ano, né? E aí no finalzinho do primeiro tempo tem uma falta ali na direita, mais ou menos, se eu não me engano o Garro levanta para a área, aí o Gustavo Henrique cabeceia, o goleiro dá o rebote e aí o Gustavo Henrique faz o gol. 1-0 pro Corinthians, vamos que dá, conseguiu fazer o gol no final do primeiro tempo, né? Foi pro intervalo com 1-0, era só fazer mais um gol no segundo tempo que a gente podia levar para os pênaltis, e quem sabe marcando o segundo gol o time poderia crescer e acuar o Inter e fazer o terceiro para não precisar de pênaltis. Só que aí no segundo tempo o Inter aproveita a única escapada que eles tiveram no jogo, o Inter aproveita o único contra-ataque que eles tiveram e empatam o jogo, né? O gol poderia ter sido anulado por conta de uma falta no Caio César na origem do lance. É muita falta. O Caio César tá indo para pegar a bola e o jogador do Inter, eu acho que é o Matheus Bahia, empurra o Caio César sem bola e o juiz está perto do lance e não dá a falta. E não sei por que o VAR não chama, eu não sei por que o VAR não pede revisão, talvez porque o juiz viu claramente o lance e, cara, foi muito falta. Mas enfim, e aí nisso o Inter contra-ataca, a bola vai pro Bernabé. E aí o Gabriel Paulista defende muito mal o lance, ele podia ter feito qualquer coisa, né? Na verdade, eu acho que a bola, antes de chegar no Bernabé, ela chega no Alan Patrick, que aí o Alan Patrick faz o passe pro Bernabé. O Gabriel Paulista podia ter tentado matar o lance, né? Por mais que fosse tomar amarelo, por mais que fosse tomar um vermelho, cara, mata o lance, pelo amor de Deus, mata o lance. Não, a gente não pode
Não pode ter um lance desse e o zagueiro deixar o cara passar com o espaço que teve pro jogador do Inter atacar. Porque basicamente o Bernabé ele recebe sozinho. O Gabriel Paulista não consegue atrapalhar ele sai cara a cara com o Hugo e ele acerta um chutaço, né? Ele acerta um chute no ângulo, né? Acho que o Hugo poderia ter feito melhor, sim, né? O Hugo que não vem fazendo bons jogos. No último jogo tivemos debate para chegar no consenso se o Hugo falha ou não. E como eu disse no último vídeo, eu não achei uma falha do Hugo Souza no outro jogo, mas era uma bola defensável. Acho que o Hugo em seus melhores momentos poderia ter pegado, assim como o gol de ontem, né? Eu acho que por mais que tenha sido um chute no ângulo, eu acho que o Hugo poderia ter feito melhor. Talvez ele podia ter saído para tentar fechar o espaço do Bernabé, talvez ele pudesse ter pego se ele tivesse nos seus melhores momentos, mas ontem, infelizmente, o Hugo também não conseguiu fazer a defesa, né? E aí no mata-mata, onde o Corinthians toma 3 gols, o goleiro, pelo menos 2, tomar gols defensáveis é bem questionável, né? A gente fica com essa pulga atrás da orelha. Pô, o que está acontecendo com o Hugo? Será que ele ainda está batido por conta da não convocação para a Copa? Será que é outra coisa? O que é? Porque a gente precisa de você, Hugo. Precisamos de você. A temporada é muito longa, né? E o Hugo tomando gols defensáveis assim, não dá, cara. Não dá. Que ele se recupere, porque temos outra decisão para jogar praticamente semana que vem e temos um Brasileirão muito longo para jogar ainda, né? Então, senhor Hugo Souza, volte para a terra porque precisamos de você. E aí com isso o Corinthians, cara, vai para cima, vai para tudo ou nada, tenta chuveirar mais bola na área, tenta ir para cima e aí o impossível acontece, que é um gol do Pedro Raul. Pois é, o Bidu cruza, a bola passa pelo Gustavo Henrique, que já estava no modo centroavante também, e aí chega no Pedro Raul, que se ele não faz aquele gol, puta merda também, né? O cara com o gol aberto, era só ele cabecear no gol, e foi o que ele fez dessa vez, e faz o 2-1, e aí o Corinthians continua tentando ir pro abafa, continua tentando chover a bola na área, mas infelizmente o Corinthians não consegue, o jogo acaba 2-1, no final do jogo o Diniz faz algumas mudanças que acho que não precisava ter feito, acho que ele não precisava ter mexido no time, tendo em vista que o Corinthians estava com a posse da bola, o Corinthians estava indo para cima, eu acho que não precisava ter feito as mudanças que ele fez, né? O Matheus Pereira, eu não sei para que o Matheus Pereira entra, porque a gente já viu o que o Matheus Pereira proporciona para o Corinthians e é longe do que a gente precisava para virar esse jogo, né? O Matheus Pereira é aquele jogador muito burocrático, é um jogador que parece que tem zero senso de urgência, né? Uma lentidão na hora de tomar decisão, o Carrilho também, né? Em muitos momentos parece que o Carrilho tá de sacanagem, porque é aquilo, né? Ele não tem... Parece que falta senso de urgência muitas vezes pro Carrilho, né? E acho que se fosse pro Carrilho ter entrado ontem, poderia ter entrado aberto na direita, um pouco mais cedo no jogo, né? E foi isso, cara. Infelizmente o Corinthians está eliminado. E como eu postei ontem no Instagram da página, se a gente for procurar um culpado dessa eliminação, o maior culpado dessa eliminação do Corinthians é o senhor Osmar Stabile e sua péssima gestão, né? A falta de planejamento da diretoria do Corinthians, que acabou trocando o gramado e fazendo o time voltar a jogar naquele gramado muito antes do que era estipulado. E aí o Ranieri tinha lesionado no primeiro treino lá, só que aí foi uma lesão não tão séria e ele conseguiu voltar para essa decisão. Aí a gente perde o Zaccaria Labiad, que seria muito importante ontem, e o Yuri Alberto, que também seria muito importante. Duas lesões sérias, duas lesões graves por conta do gramado que o Corinthians não, né? A diretoria do Corinthians faz o que faz na hora de trocar o gramado, comete esse erro de planejamento. E a gente sabe o que está acontecendo na renovação do Memphis Depay, tá uma novela desgraçada. E o senhor Osmar Stabile está segurando ao máximo para renovar o contrato com o Memphis por conta dele não querer se queimar com seus aliados políticos do Parque São Jorge. E só mostra o quão bunda mole é o presidente do Corinthians, o quão frouxo. A gente tem mais um presidente frouxo, como se não bastasse o Duílio em 2021, no mandato dele, temos outro frouxo no comando. Só que dessa vez o cara, além de ser frouxo, ele é totalmente fantoche, totalmente marionete de outros caras que estão no Parque São Jorge. Então, Osmar Stabile, se você pretende se reeleger, saiba que você com certeza não vai ser reeleito, cara. Com certeza não vai ser reeleito. Pelo que depender da torcida do Corinthians, você não vai ser reeleito, cara. E que aconteça uma intervenção judicial o quanto antes para não rolar essa eleição no Corinthians, porque com as opções que a gente tem, cara, tem que acontecer uma intervenção judicial o quanto antes. Eu espero que
o pessoal que está cuidando dos trâmites da intervenção judicial faça isso acontecer para ontem, porque eu não vejo um Corinthians, como eu disse nos outros vídeos, vou me repetir de novo, não vejo um Corinthians saudável nos próximos anos do jeito que tá. Mas é isso, rapaziada. Bola pra frente, né? Vamos virar essa página. Temos uma temporada inteira pela frente. Domingo já tem jogo do Brasileirão contra o Bragantino, jogo importante, praticamente confronto direto, pois, se eu não me engano, o Bragantino está acima do Corinthians na tabela. E semana que vem já tem Libertadores. Primeiro jogo contra o Rosário Central, lá na Argentina. Então, que a gente vá pro jogo, que os jogadores do Corinthians vão concentrados e não aconteça igual aconteceu na ida contra o Inter, o Corinthians tomar 2-0 na ida. Que isso não aconteça. Que pelo menos o Corinthians consiga um empate ou então uma vitória. É isso que eu tinha para falar sobre o jogo. Se você concorda, discorda, faltou eu falar de alguma coisa, comenta aí embaixo. E é isso. Até domingo ou segunda para falar de Corinthians e Bragantino.